que você não consegue melhorar nos estudos? Por que você não consegue ter mais resultados? Às vezes você não tem bons resultados nos simulados, às vezes você não aprende, você não passa naquela prova, a coisa não acontece, você sente que não está aprendendo. Por que você não consegue melhores resultados nos estudos? Vou passar aqui algumas dicas, algumas formas de você nortear os seus estudos para ter mais resultados. Algumas dicas que vão ajudar você a reter melhor a informação, a estudar, a ter mais confiança e motivação para estudar todos os dias. Mas o primeiro elemento de você não conseguir melhorar nos estudos, o primeiro elemento que faz com que você não consiga ter bons resultados é você começar e parar. Falta hábito de estudo. Muita gente que fala, professor, eu não tenho resultado, a coisa não acontece, são aquelas pessoas, começa um pouquinho e para, faz uma semana para 2, faz um dia para 3, faz um mês para 2, a coisa não flui, a coisa não desenvolve. Você tem que entender que o seu aprendizado ele se desenvolve com o tempo. Ele não é único. Não é você, peguei hoje aqui esse estudo, esse livro, pronto, já está aqui, tudo na minha memória, vou agora embora, já nunca mais vou esquecer. Ele acontece com o tempo. Práticas, revisões, estudo constante. O primeiro passo do método 5, ter uma mente organizada, saber o que você quer. Saber o ponto que você quer atingir. Saber o resultado que você quer conquistar. Para você manter isso constantemente, até o dia da sua prova. Até o dia da sua prova. Isso vai sendo sempre, sempre, sempre. Não tem como você escapar disso. Então, primeira coisa, se você quer melhorar nos seus estudos, você tem que olhar. Você tem o hábito de estudar? E antigamente eu falava muito de todo dia. Hoje eu falo muito de ritmo. Por quê? Porque tem, por exemplo, o pessoal da medicina que faz plantão, tem dia que não dá para estudar. Não significa que você vai esquecer, mas você tem que ter um ritmo. Professor, eu estudo 3 vezes por semana. Professor, eu estudo 4 vezes por semana. Professor, eu estudo 2 vezes por semana. Mas eu tenho o ritmo. Eu tenho o ritmo de estudar sempre. Você precisa ter esse ritmo constante. Está estudando, está estudando, está estudando, está estudando. Para quê? Para você ter a base do conhecimento. O que é a base do conhecimento? Aquilo que você tem de fundamental aí na sua memória consolidado para você lembrar e garantir as revisões, as práticas e o processo contínuo. Esse é o primeiro ponto fundamental para você melhorar nos estudos. Você não vai melhorar se você não tiver o hábito de estudar num ritmo constante. Ter sempre estudando de maneira organizada. Tá? Uma vez que você fala, professor, professor, eu já estou estudando, já tenho ritmo, mas mesmo assim eu estou sentindo que não estou aprendendo. Eu já estou com ritmo, a coisa já fluiu. Ou se você pode falar, professor, isso aí eu tenho que desenvolver mesmo, então eu já vou começar a praticar isso. Mas o segundo motivo de por que você não consegue melhorar nos seus estudos é porque você não se envolve. Eu tenho falado isso aqui o tempo inteiro nessa live. Você precisa se envolver com seus estudos. Não dá para você assistir uma aula como assiste um seriado. Vou fazer uma pipoquinha aqui para assistir a aula do professor. Aí você vai assistindo a aula, sorvete de abacaxi. Não é assim que você vai aprender. Você precisa se envolver. Eu vou ler um texto agora aqui da aula. Aí deita na rede, lê aquele texto. Parece que tá lendo uma revista, né? Fica lá e dorme. Aí cai o texto na cara e volta o texto. Não é isso que vai fazer você aprender. O que vai fazer você aprender é se envolvendo. Escrevendo, grifando, anotando, tomando notas. Tudo isso. O envolvimento contínuo com o aprendizado vai fazer você aprender ele com qualidade. Não dá para você tirar o envolvimento dos estudos, tá? E quando eu falo envolvimento, tem gente que fala, tem que estar escrevendo. Pode ser escrever, pode ser fazer um mapa mental, pode ser digitando. Às vezes você está assistindo uma aula, você vai digitando, funciona também, pessoal. Tem muita gente que é contra digitar. Eu não sou contra digitar, eu já tenho vídeos falando sobre isso aqui, de pesquisas que eu estou fazendo nessa área, que não é só escrever que vai memorizar. Digitar também ajuda no processo, porque você tem um envolvimento. Você tem um envolvimento com o seu aprendizado. Então, se você não se envolve, e se envolver não é só pontualmente, é depois. Busca trazer o assunto no seu dia a dia. Busca lembrar do assunto no seu dia a dia. Tá lá lavando louça e lembra, olha, hoje eu estudei aquele assunto lá de direito, de medicina e tal.
Coloca post-its na casa pra você lembrar. Eu falo pro pessoal, olha, coloca post-it de assuntos dos estudos em tudo quanto é lugar. Lugar inusitado. Coloca no guarda-sol do carro. Aí você baixa pra ver. Aí tem lá um assunto. Farmacologia, tabela X, o que é? Faz uma pergunta, aí a pessoa lembra. Esse é um envolvimento bacana pra você lembrar. Então você está procurando trazer os estudos para sua rotina. E esse envolvimento vai fazendo você melhorar, melhorar, melhorar e melhorar. Tá? Então tem que ter um envolvimento. Terceiro motivo para você não conseguir melhorar nos estudos: você não pratica. Você não pratica os estudos. E a praticar não tem só a ver com envolvimento. Praticar tem a ver com resolver questões, forçar a sua memória. Professor, o que é forçar a memória? Se você lê um texto, pega um papel em branco e escreve tudo que você lembra desse texto. Isso é uma prática. Acabei de assistir uma aula. Fala em voz alta tudo que você lembra da aula. Explica para si mesmo o assunto, falando mesmo. Vão pensar que você é meio doido, mas não tem problema. Você explica para si mesmo o assunto para ajudar você a lembrar. Então, essas formas de prática ajudam você a consolidar na sua memória, ajudam você a ter um melhor desempenho no estudo. Então, é importante que você tenha essa prática constante, de maneira dinâmica. Um envolvimento pós-estudo, um envolvimento contínuo. Mas essa prática, principalmente com questões, para quem está fazendo prova, concurso, ou uma prova objetiva, ou uma residência, alguma coisa que precisa ter essas questões. Porque você tem que lembrar que as questões objetivas, ela envolve raciocínio, não é só memória. Você tem que raciocinar sobre a questão para que você tenha um resultado. E isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Terceiro motivo do porquê você não melhora nos estudos: você estuda sem motivação. Você estuda por obrigação, você empurra com a barriga. Você não gosta da aula, você fala: odeio esse professor, odeio essa aula, odeio esse livro, eu não quero mais saber de estudar para mim é um saco. Você faz de qualquer jeito, você dorme em cima do livro. Quando eu falo isso aqui, pessoal, não estou falando mal de quem... você dorme em cima do livro então que você não gosta. Tem gente que tem sono, não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você precisa procurar se envolver. Você precisa procurar estar animado para estudar. Não dá. Por quê? Porque várias pesquisas têm demonstrado que quanto mais animado você está nos seus estudos, mais fácil fica o processo de aprendizagem. Eu não tô falando que você tem que soltar fogos. Uhul, vou estudar, e solta fogos, aí faz bandeirinha, sai correndo na rua. Ô, pessoal, vou estudar. Não é isso. Mas é você falar assim, cara... Hoje eu não tô legal. Hoje tá xarope. Mas eu vou estudar. E eu vou estar bem. Coloca uma música pra se animar. Coloca a música do Rock Balboa. Dá uma levantada no ânimo. Fala assim, não, beleza, vou estudar agora. Vamos lá. Vamos me envolver. Conversa consigo mesmo pra se envolver. Isso que é o se motivar. Não é só tá alegria, pulando de alegria. Porque as pessoas confundem isso. No nosso grupo de motivação, isso que eu faço aqui todas as segundas-feiras, ao vivo, é pra lembrar você disso. Lembrar você que às vezes tem dias difíceis, mas você vai fazer. E você vai fazer bem. Não é pulando de alegria. Você vai falar, não, professor, é verdade. Hoje tá xarope, mas quer saber? Eu me propus a estudar. Eu vou estudar. Vou pegar aqui, vou acordar. Vai ser difícil, eu vou brigar com o livro, vou brigar com a aula, mas eu vou estar aqui, presente. Isso é um motivo. Isso é estar motivado, pessoal. Isso é você estar bem. Cada um tem uma maneira de se animar. Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, pô, aquela pessoa lá tá séria, tá quieta, ela não tá animada, né? Às vezes por dentro ela tá bem. Tá legal, ela tá em paz. Você fala assim, pô, você tá desanimado, né? A pessoa falou, cara, pelo contrário, tô em paz. Estar em paz é estar bem para fazer um estudo. É estar tranquilo. Você faz um estudo, beleza. Você faz um estudo ali e fala, pô, hoje a coisa rendeu, hein? Bacana, fico feliz. Aí você agradece pra você mesmo. E agradecer não é muito obrigado, maravilha, estudei. Não é isso. Às vezes você fala, cara, que bom, graças a Deus você tem religião. Ou que bom que eu estudei hoje, tô feliz, tô satisfeito, tô bem. Às vezes você falar isso já é um reforço positivo pra sua motivação. E pronto. Isso está motivado, isso você tá bem.
Isso é você estar animado. Lógico, tem assuntos que você vai estar mais animado. Você vai falar, cara, eu quero descobrir isso aqui. Tem outros que você vai falar, putz, cara, tá difícil, mas eu tô indo, sabe? Ah, putz, foi difícil, mas eu venci. Tô bem, tô em paz. Por isso que a gente usa lá no Método 5 e alguns grupos privados meus, eu uso o EVV. É um acrônimo para Eu Vou Vencer. Eu vou vencer todos os dias. Não é só lá no final. Ah, venci, passei na prova. Não é isso. Todos os dias você tem que vencer a procrastinação, você tem que vencer o desânimo, você tem que vencer o medo, você tem que vencer a insegurança. Eu vou vencer. Então, eu vou vencer. E no final você pode falar, hoje eu venci. Hoje eu venci, cara. Hoje eu venci esse estudo. Eu achei que ele ia me derrubar, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu venci. Consegui estudar hoje. Consegui terminar o que eu me propus a fazer hoje. E você fez isso com motivação. Entende? Não é motivação, a gente tem que confundir euforia com motivação. Não são coisas diferentes. Não precisa sambar, pular de alegria. Não, cara, você tá bem, tá em paz, tá na sua e você tá motivado para fazer. Você tem motivos para fazer aquilo. E por último, o último motivo de você não conseguir melhorar nos seus estudos. Uma coisa que eu tenho falado o tempo inteiro aqui no nosso grupo hoje. Você não revisa. Você não vai melhorar nos seus estudos se você não revisar. E olha como são as coisas. Por isso que eu falo lá no método 5, dentro dos 5 passos, que um passo liga ao outro. A primeira coisa que eu falei pra você é, você não vai melhorar se você não estudar, se você não tiver ritmo de estudo. Ou seja, você estudar todos os dias ou ter um ritmo seu aí. Ao mesmo tempo, revisar se interliga com isso. Não dá pra você revisar uma vez e não ver mais. Você tem que, ao mesmo tempo que você estuda de maneira organizada, sistemática, você revisa de maneira sistemática. A revisão faz parte dos seus estudos. Elas estão juntos, são coladas. E você vai mantendo isso. São coisas que você vai mantendo. A revisão faz parte dos seus estudos, tanto quanto questões e estudo teórico. São todos elementos fundamentais na sua aprendizagem. Se você não tiver isso, você não vai conseguir melhorar nos estudos. Professor, eu estou fazendo tudo o que você fala. Eu estou estudando sempre no ritmo, eu estou anotando, estou me envolvendo, estou praticando, mas eu não reviso. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar dos estudos. Por que que... Cara, isso é uma coisa que eu não abro mão. Coisas que eu não abro mão. Estudar de maneira rítmica, nos seus dias que você tem. Praticar e revisar. São as coisas que eu sempre falo. Pessoal que faz acompanhamento pessoal comigo. Primeira coisa que a gente chega e fala, fulano, como que foi sua semana? Quantos dias você estudou? Você revisou? Você praticou? Foi. Fechou. Entendeu? Tá dentro do processo. Por quê? Porque é isso que vai dar para você experiência para que você aprenda. Seja por uma prova, seja por um concurso, seja por uma prova oral, seja por uma prova escrita, seja o que for. A revisão faz parte do processo. Se você não tiver nenhum desses elementos aqui, você não vai conseguir melhorar nos seus estudos. Ficou claro o que eu disse? Você entendeu o motivo de ter cada um desses elementos? Você vai fazer o seguinte agora. Vocês que estão ao vivo, ou você que está aqui, você que está aqui vendo a gravação desse vídeo. Vocês vai colocar nos comentários desses motivos para não melhorar nos estudos, desses motivos que eu coloquei. Qual você não está fazendo? Você vai falar, poxa, professor, eu não tô fazendo o hábito de estudo, eu não estou praticando, eu não estou me envolvendo, eu não estou fazendo nada, professor. Isso aí que você falou, nada eu estou fazendo. Ou você fala, não, professor, eu só não estou fazendo a revisão, só não estou fazendo o ritmo. Coloca nos comentários o que você não está fazendo, que está impedindo você de melhorar nos estudos. Coloca agora aqui, nos comentários ao vivo, quem está ao vivo comigo, ou na gravação aqui embaixo. E clique em gostei, compartilhe aqui embaixo, já compartilhe com o grupo da família, grupo dos amigos, e aqui embaixo tem o link do meu curso Método 5.